Olá, pessoal. Vou tentar na prática, então, tá mostrando para vocês a importância desses algarismos significativos em relação à sensibilidade dos meus instrumentos. Para isso, eu estou trazendo para vocês aqui uma régua, um paquímetro e um micrômetro. Primeiro, a nossa régua. A régua vocês têm em casa, todos vocês já sabem medir, sabem? Na verdade, quando eu olho uma régua, aqui eu tinha já essa medida, então eu utilizei essa imagem. A gente sempre usa a régua de qualquer maneira, né? Ah, eu tô medindo aqui 15 centímetros. Opa, peraí, não é exatamente 15 centímetros que a gente tá medindo aqui, não. Se a gente for olhar aqui nessa régua, vamos pegar aqui essa parte de acrílico aqui, e depois a gente tem essa tampinha, né, desse copo de acrílico que está sendo medido aqui. Então, se eu olhar, a minha medida aqui, ela é 15,10. Mas por que 15,10? Por que não é 15,1? Por que não é 15? Né? Bom, aí que entra essa questão de algarismos significativos. Se eu estou medindo 15, eu estou fazendo uma medida com 2 algarismos significativos. Se eu estou medindo 15,1, eu tenho 3 algarismos significativos. Se eu estou medindo 15,10, eu tenho 4 algarismos significativos. Se eu tiver só 15, minha medida pode ser 14 ou 16. Um erro é bem maior, né? Se eu tiver 15,1, essa minha medida ela pode ser 15 ou 15,2. Eu já diminui o erro. Se a minha medida for 15,10, ela pode ser 15,08, 15,12, diminui mais ainda o erro em relação a essa medida. Ah, mas é só uma altura de copo, 15 centímetros tá bom. Ok, 15 centímetros para uma altura de copo tá bom. Agora, se eu quiser fazer uma peça e encaixar em outra, talvez esse milímetro aqui faça a diferença. Então, eu preciso, quando eu uso uma régua, a minha régua é milimetrada, porque eu quero ler os milímetros também. Então, aqui eu tô lendo 15,10. Claro que aqui a minha imagem, ela tá ampliadinha, né? Então, a gente vê, ó, que essa base desse copo aqui, a altura desse copo de acrílico aqui, ó, ela tá aqui no 15,1. Mas se tiver um pouquinho para baixo, não pode ser 15,09? Sei lá, eu acho que é 15,10. Então, entre o 0,9, o 10, o 11, esses valorzinhos aqui, que vai me garantir que é 15,10, ou 15,09, ou 15,11, vê que o erro é bem pequenininho. O último algarismo, ele sempre é o duvidoso. Então, se for 15,10, ele pode ser mesmo 15,09, 15,11, porque o meu 10, o 0 do 10, é o meu algarismo duvidoso. Ele pode ser antes ou ele pode ser depois. Lembra daquela questão de arredondamento? Se eu arredondei ele para 10, é porque ele pode estar variando entre o 0,6 e o 14. Então, eu preciso trabalhar com o maior número de algarismos possíveis em relação às minhas medidas. Então, aqui é 15,10. Bom, ou 151,0 milímetros. Eu posso trabalhar em centímetros, eu posso trabalhar em milímetros, poderia até trabalhar em metros. Aí a gente trabalha aquela relação de conversão de unidades que eu não vou trazer aqui agora. Agora nós vamos ver um pouquinho o nosso paquímetro. Antes do paquímetro, vamos ver essa medida superior aqui. Porque aqui, ó, meu copo ele não termina, essa tampa do copo ela não termina exatamente no 15,4, ela termina um pouquinho antes. Então, não é 15,4, seria 15,40. Se eu usar 15,40 tá correto? Tá correto, porque o meu zero ele é duvidoso. Mas se a gente for olhar bem aqui nessa imagem, né? A gente chega bem pertinho aqui, a gente olha na imagem, a gente vê que o copo estaria no 15,39, 38. Tudo bem, posso usar 38, posso usar 39. Eu sei que o meu último algarismo ele é o duvidoso. Eu não tenho certeza dele. Então, ele é 30 e alguma coisa, quase 40. Então, posso dizer que é 38. Ah, mas aí, se eu for medir com outro instrumento que eu consiga medir todos os intervalos que existem dentro desse milímetro, talvez não seja 8, talvez seja 6, talvez seja 7. Bom, mas aí eu vou ter um outro algarismo a mais, que vai ser o meu duvidoso, e é aí que vai entrar o nosso paquímetro. No nosso paquímetro aqui, por exemplo, eu não estou medindo a mesma estrutura.
que eu fiz com aquela medida de régua. Mas aqui eu tô medindo uma pilha de 9 volts. Se a gente olhar um pouquinho para essa pilha de 9 volts aqui, então, aqui eu tenho uma imagem ampliada dessa medição aqui, tá? Aqui essa imagem é para vocês verem o objeto que está sendo medido, é uma pilha de 9 volts. E aqui, só para chamar a atenção de vocês vão ver que a pilha não está sendo medida exatamente no zero dessa régua aqui central, mas essa diferença que eu tenho aqui é essa diferença que eu tenho aqui nesta régua menorzinha que eu vou chamar de nônio. Esse nônio, ele está me fazendo uma ampliação justamente daquele milímetro ali que eu não consigo enxergar muito bem. Vamos para essa imagem ampliada aqui. É um pouquinho mais de frente, a gente deve ter um erro menor de paralaxe em relação a essa imagem aqui que ficou um pouquinho inclinadinha. Essa imagem aqui, o que ela nos traz de informação muito importante é que a precisão de medida que eu vou ter aqui é na ordem de 0,05 milímetros. Então, depois da minha leitura do milímetro, eu vou ter 2 casas decimais. Então, vamos para essa nossa leitura aqui, né? A largura dessa pilha de 9 volts, ela é de 1,7, tranquilo? Ó, ou 17 milímetros, cada tracinho é 1 milímetro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 milímetros, tá? 17 milímetros eu li. Bom, os 17 milímetros eu li porque realmente, ó, o início desse zero aqui, ele tá para a direita do 17. Então, meus 17 milímetros estão confiáveis lá. Se eu tivesse lendo isso como uma régua, talvez eu botasse 17,2. Porque pode ser 1, porque pode ser 3, não sei quanto é. Eu tô chutando, é o meu algarismo duvidoso. Então, se eu tô lendo só como régua aqui, 17,2. Vamos ler agora com o nosso nônio. Com o nosso nônio, a gente vai pegar este milímetro aqui, ou seja, o milímetro entre o 17 e o 18, e a gente vai ampliar ele. E nós vamos ampliar a ponto da gente poder enxergar ele aqui. Se a gente for olhar, ele tem que estar próximo do zero, né? Porque a nossa medida aqui, ele está bem próximo desse zero aqui. E aí, então, como é que eu vou identificar qual o valor que eu tenho que enxergar no nônio? Eu vou ter que enxergar no nônio aquele valor aonde o meu nônio coincide com a leitura do milímetro da régua de cima. Se a gente olhar aqui o 6, ó, o 6 não tem nada a ver com aquela leitura, com nenhuma daqueles milímetros acima dele. O 7 também não, o 5 também não, o 4 também não. Mas, se a gente olhar aqui, ó, esse 15, esse 2, esse 1,5, esse 15, ou esse 2, ou esse 20, esse valor aqui, ó, aqui ele coincide, ó. Aqui ele tá bem alinhadinho. Pode ser que tenha um pouquinho de paralaxe nessa foto, mas a princípio, a imagem que mais está alinhada é esse 15 ou esse 20 aqui. Ou esse 1,5 ou esse 2 aqui, né? Na verdade, eu tô vendo esse número aqui e esse número aqui. Eles que estão mais alinhadinhos. Se eu olhar aqui esse 2,5, ó, ele tá um pouquinho para a esquerda. Se eu olhar o 1, ele tá um pouquinho para a direita. Então, eu vou ficar em dúvida entre esses dois valores aqui, né? Eu acho que esse 2 tá... Acho que esse 1,5 aqui tá mais alinhado que o 2, porque o 2 parece que tá um pouquinho aqui para a esquerda em relação àquela reta ali. Então, aqui eu vou ler 17,15. Perceberam a diferença? Quando eu li só com régua, eu li 17,2. Agora que eu tô lendo com o nônio, eu tô lendo 17,15. Então, antes eu tinha um algarismo depois da minha vírgula. Agora eu tenho 2 algarismos significativos depois da minha vírgula.
E por que o 5 é o duvidoso? Por que eu não posso usar outro valor de duvidoso? Na verdade, quando eu estou usando esse nônio, o nônio já está me dizendo que aquele 0,05 é o duvidoso. Então, realmente, ele pode estar entre o 17,10 e o 17,20. Tá? Ele pode ser 17,10, 17,15 ou 17,20. Isso por causa dessa informação que eu estou tendo aqui no nônio do meu paquímetro. Então, eu sei, né? Porque realmente a minha dúvida é o quê? Entre esse valor aqui e esse valor aqui, por causa do alinhamento das linhas. As outras linhas, a gente vê tranquilamente que nenhuma delas está alinhada. Então, a minha medida aqui vai ser com um algarismo significativo a mais do que no caso da régua. Se eu pegar um instrumento chamado micrômetro, eu vou conseguir ler um algarismo significativo a mais do que o paquímetro. Na verdade, ele é um micrômetro porque eu conseguiria ler a espessura de um fio de cabelo. Esqueci de fazer essa leitura aqui. Vou ver se no próximo vídeo eu lembro de fazer. Que, na verdade, para fazer isso aqui, esse instrumento eu tenho lá no laboratório da FURG, eu vou ter que ir até lá. Aqui também, ó, a mesma pilha de 9 volts sendo medida na mesma dimensão que foi medida ali no paquímetro. Então, se a gente for olhar, ali a gente tinha medido 17,15. Aqui a gente vai estar medindo 17, vamos ver o quanto. A leitura do micrômetro ela é um pouquinho diferente do paquímetro. Na verdade, aqui eu já estou tendo as leituras em milímetros, né? Então, o 15 milímetros eu estou enxergando bem aqui. E aí eu vejo que aqui tem o 16 e aqui tem o 17. Se vocês olharem entre o 16 e o 17, tem um valor aqui exatamente no meio deles. Isso vai acontecer porque se eu estou fazendo a leitura desse tambor aqui, antes de eu ver esse valor, que seria o 5, eu vou fazer só a leitura que eu vejo no tambor. Se eu passei desse meio aqui, desse milímetro de cima, e eu passei dessa linha aqui, a esta leitura do tambor, eu preciso somar o valor de 50. Porque a escala que eu tenho para esse tambor aqui, ela vai de 0 a 50 e não de 0 a 100. Então, de 0 a 50, que é a metade do caminho aqui, e depois de 50 ao 100, que é a outra metade do caminho aqui, por isso que eu vou precisar somar 50 no tambor, se eu já passei dessa leitura aqui. Nesse caso aqui, do tamanho da pilha, eu não passei essa leitura. Então, eu vou fazer a leitura dos 17 milímetros que eu enxergo aqui e a leitura do tambor. Então, isso aqui é 17, vírgula. Nessa vírgula aqui, agora eu vou ler o tambor. Como que eu vou ler esse tambor? Eu vou pegar essa linha central aqui do meu micrômetro e vou ver aonde que ela está me indicando. Então, aqui ela está indicando entre o 0,5 e entre o 0,6. Então, a minha leitura vai ser 17,060. E aí, eu vou botar meu algarismo duvidoso. Porque aqui eu acho que ele está um pouquinho acima da metade. Então, ele pode ser 67, 66. Tanto faz se for 6, ou se for 7, ou se for 8, o último algarismo, porque ele é o meu algarismo duvidoso. Então, aqui eu estou lendo 17,067. Vamos escrever para comparar? Então, aqui, ó. Se eu utilizei só a régua, eu vi 3 algarismos significativos naquela largura de pilha. Se eu trabalhei com o nônio do meu paquímetro, eu consegui enxergar um algarismo significativo a mais. E se eu trabalhei com o meu micrômetro, eu consegui enxergar 2 algarismos significativos a mais em relação à régua e um algarismo significativo a mais em relação ao paquímetro. Então, tá vendo que a minha medida aqui foi de 17,2 milímetros, aqui ela foi de 17,15 milímetros e aqui 17,067 milímetros. Lembrando lá do arredondamento, né? Se eu quiser trabalhar com 3 algarismos significativos aqui, eu fizer o arredondamento, eu cheguei a quanto? 17,2. Ah, esse 2 é duvidoso. Esse 2 é o duvidoso. Esse 5 é o meu algarismo duvidoso e esse 7 é o meu algarismo duvidoso.
Aline, mas tu mediu a mesma estrutura, por quê? Que com o paquímetro e com o micrômetro deu diferente? Bom, aqui eu mudei um instrumento de medida. E no momento que eu faço essa alteração de instrumento de medida, eu preciso garantir a calibração dos meus instrumentos. O que é a calibração? É a minha referência em relação a um padrão. Então, esse meu micrômetro aqui, ele já foi hiper mega manuseado por diversas pessoas. A gente tem esses paquímetros, esses micrômetros já há alguns anos dentro do laboratório. Os paquímetros até que são mais novos, que a gente andou repondo alguns. Mas os micrômetros, gente, eu tô na FURG há 16 anos, esses micrômetros estão lá há mais de 16 anos, tá? Então, assim, ó, eles são equipamentos bem antigos, eles nunca foram calibrados em relação a um padrão de medida. Então, pode acontecer alguma variação mesmo. Inclusive, esses nossos micrômetros, se a gente colocar eles no zero, a gente vai ver que o zero não fecha em relação ao tambor, aquelas medidas, né? Ele tá um pouquinho descalibrado mesmo. Mas ele é perfeito para a gente ver em relação ao número de casas decimais ou a quantidade de algarismos significativos que a gente consegue ter de uma medida. Ah, mas é grande coisa. Grande coisa? Oi, não sei, né? Se a gente pegar, por exemplo, o tamanho de uma célula, né? Qual é o tamanho de uma célula? O tamanho de uma célula talvez seja aqui, ó, na ordem, talvez eu consiga enxergar esse 0,0067 milímetros numa célula. Eu posso medir uma célula, talvez com relação a isso. Ah, eu vou medir uma célula, eu nem enxergo uma célula. Tu não enxerga olho nu, mas no microscópio, vocês vão enxergar células. E aí no microscópio eu vou ter uma escala, e com essa escala eu vou ter uma ideia das dimensões que eu estou trabalhando. Opa, a física é extremamente importante, então, por exemplo, na biologia. Né? Aqui na física mesmo, a gente vai ter medidas de comprimento, e a gente pode estar trabalhando também com estruturas pequenas, e nessas estruturas pequenas vai ser importante da gente estar trabalhando essas dimensões. Dilatação, a gente vai trabalhar dilatação. Gente, eu vou dilatar quanto? Alguma coisa na ordem de 10 na menos 5, alguma coisa na ordem de 10 na menos 6. Então, isso é extremamente pequenininho, talvez eu não consiga nem medir. Com o micrômetro, talvez eu conseguisse medir uma dilatação. Com o paquímetro, eu acho que eu não conseguiria medir uma dilatação de um objeto extremamente pequeno. Então, dependendo o que a gente quiser medir, esse número de casas decimais ele passa a ser extremamente importante, e isso vai estar relacionado justamente à sensibilidade do meu instrumento. Tá? Então, quando eu medir com uma régua, lembrem que eu preciso ver, né? Eu vi esse 1,7 aqui na régua, e esse 2 é o meu duvidoso. No meu paquímetro, eu vi 1,71, esse 5 é meu duvidoso. E no micrômetro, eu vi 1,7006, esse 7 é o meu duvidoso. Então, se ele é duvidoso, ele podia ser 8, ele podia ser 6, ele podia ser 5, ele podia ser 9, né? Mas eu estou trabalhando com ele em relação àquele olhômetro, né? Em relação àquela olhada ali, qual o valor que eu acho que está mais próximo do real. Mas ele é o duvidoso, então eu não preciso acertar ele exatamente. Porque para toda e qualquer medida que eu olhar, eu vou dizer que o último algarismo é duvidoso. Eu tenho só o 2 de medida. Ok, o 2 é o teu duvidoso. Ele podia ser 1 ou ele podia ser 3. O erro não é muito maior do que se fosse 2,0, então a minha medida podia ser o 0 sendo duvidoso, de 1,6 a 2,4? Vamos visualizar na escrita, que eu acho que fica mais fácil. Então, se eu estou falando do número 2, e ele é o meu duvidoso, então ele podia ser 1 ou ele podia ser 3, né? Ok, ele podia ser 1 ou podia ser 3. Agora, se eu estiver falando de 2,0, e aqui eu não estou nem falando de unidades, tá? Ele é 2,0, esse 2,0, ele poderia ser, aqui tá errado, deixa eu arrumar, aqui falando em termos de arredondamento, né? Se eu tiver que arredondar, então eu vou sair de 2 algarismos significativos para 1. Se a minha medida for 2, então ela pode estar entre 1,6 e 2,4. Gente, minha variação é de 0,8 nessa situação. Agora, se a minha medida foi 2,0, ela vai de 1,96 até 2,04.
né? Que no arredondamento eu estou sempre truncando, estou tirando um algarismo significativo. Então, para eu tirar esse algarismo significativo, o meu arredondamento ele tem que ter um algarismo significativo a menos. Muitas vezes não é porque eu estou tirando o meu algarismo duvidoso, nunca, né? O meu algarismo duvidoso aqui, ele tem que estar na primeira casa decimal, então por isso que eu vou fazer o arredondamento, né? O meu algarismo duvidoso aqui tem que ser esse número inteiro, então eu vou fazer de novo esse arredondamento. Então, sempre que eu fizer um arredondamento, é porque eu tenho que levar em consideração o número de algarismo significativo da minha medida real. Ai, não entendi, complicado. Dá um exemplo mais prático. Eu posso fazer, por exemplo, uma multiplicação de uma distância, fazer a divisão de uma distância por um tempo para eu obter uma velocidade. A minha distância, eu consegui medir com uma precisão, onde eu tenho 4 algarismos significativos, mas o meu tempo, o meu cronômetro só tinha 2 algarismos significativos, eu não consegui uma precisão maior. Então, a minha velocidade vai ter 2 algarismos significativos, que é a menor precisão que eu tenho em relação a essa medida. Não estamos nem falando de erro aqui, estamos falando de quantidade de algarismos significativos, porque o meu erro, eu vou ter que associar ele tanto à distância quanto ao tempo, e eu vou carregar essa progressão de erros na velocidade. Aqui nós estamos falando única e exclusivamente da sensibilidade do meu instrumento para eu entender como é que eu vou trabalhar a minha medida. Tá ok? Espero ter sido clara, espero que vocês entendam, tá? Mas a ideia é justamente para a gente poder sempre saber qual é a sensibilidade do instrumento de medida. Eu preciso saber exatamente quantos números eu preciso, quantos algarismos significativos eu tenho que tá trazendo nessas minhas medições. Ou, quando eu tenho algum produto ou uma divisão, eu tenho que lembrar sempre que eu vou trabalhar sempre com o menor número de algarismos possíveis. Na soma ou na subtração, eu vou trabalhar em relação às casas decimais. Mas isso aí, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre algarismos significativos, que ali eu falo da relação de multiplicação e divisão, soma e subtração, quando a gente está utilizando, então, os nossos algarismos significativos, tá ok?